Um abraço a você, caro amigo internauta, e a nossa gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar do tema Aprendendo na Casa Espírita. Vamos tentar compreender que tipo de lições nós podemos buscar na Casa Espírita, a partir da compreensão do que é a Casa Espírita. A Casa Espírita, entre outras atividades, entre outras utilidades que tem para a vida de todos nós e para o crescimento de toda a sociedade, ela tem duas funções primordiais, que é que nós vamos estudar aqui hoje. A função hospital e a função escola. Enquanto função hospital, nós temos nas casas espíritas o atendimento aos necessitados, do corpo e do espírito. Então, quando fala um hospital espiritual, não é que a pessoa vai lá para tratar da sua saúde, fazer um atendimento médico ou coisa assim. Não, mas ela vai lá levar as suas necessidades, que podem ser necessidades da alma e podem ser necessidades materiais. Daí a gente vê na casa espírita muitas tarefas de assistência às pessoas que vão procurar. Mas também a casa espírita tem a função de escola, porque ela é um local de aprendizado para todos aqueles que ali buscam na casa cumprir determinadas tarefas. E aí, quando falamos em escola, não é apenas aqueles que frequentam cursos. Não é escola apenas para aqueles que vão frequentar o curso do ESG, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ou um curso de orientação mediúnica, ou curso do passe, outros cursos. Não, estes também. Mas todos aqueles que engajam em alguma tarefa da casa espírita estão buscando aprender o aprendizado espiritual para o crescimento individual de cada um. Então, qualquer tarefa de assistência que a pessoa se predispõe a dar algum tempo do seu trabalho é para ela um trabalho de aprendizado que tem como objetivo o seu próprio crescimento moral e espiritual. Então, dentro da casa espírita, nós vamos encontrar o medicamento para aqueles que estão necessitados e a lição para aqueles que querem aprender e doar um pouco do seu tempo para atender aqueles nossos irmãos que chegam ali necessitados. Quando Kardec fala fora da caridade não há salvação, é porque a caridade é o elo que liga justamente esse medicamento a esta lição. Aqueles que querem prestar algum tipo de serviço encontram na casa espírita o local ideal para fazê-lo da melhor forma possível, de acordo com os ensinamentos de Jesus. E aqueles que estão necessitados, sejam necessitados do espírito, da alma, sejam os necessitados emocionais, assim como os necessitados materiais, também poderão encontrar na casa espírita, através das tarefas prestadas por aqueles que vão lá aprender, vão encontrar o atendimento às suas necessidades. Une-se então um com o outro, por isso que é o trabalho da caridade. Porque o trabalho da caridade é aquele que envolve as pessoas e elas buscam se conhecer. E é nesse conhecimento do dia a dia é que aquele que presta algum serviço, ele é o primeiro a receber. Porque aquele serviço é prestado, sim, com o intuito de ajudar o outro que está ali necessitado, apresentando as suas chagas, as suas necessidades. Mas também aquele serviço é prestado com a intenção da pessoa buscar uma melhora de si mesma. Então nós temos na casa espírita a caridade fazendo esse elo. Mas a caridade, nós sabemos, ela tem duas faces, a caridade material e a caridade moral. Dentro das tarefas de uma casa espírita, logicamente em outras pode ter outros tipos de tarefa, mas podemos dar como exemplo de caridade material a distribuição de sopa fraterna, os albergues noturnos que costumam ter em algumas casas espíritas, distribuição de cestas básicas, enxovais para as mães que necessitam e outros serviços de assistência material àqueles que procuram as casas espíritas. Como a prestação de caridade moral
nós vamos buscar, por exemplo, o atendimento fraterno, seja o atendimento pessoal, seja o atendimento pelo telefone, as visitações, equipes de visitações da Casa Espírita, que vão visitar casas, hospitais, cadeias públicas e outros locais onde necessita de orientação, de prece, de iniciar um culto do Evangelho no lar. Temos também como caridade moral as reuniões mediúnicas, principalmente aquelas em que são atendidos os nossos irmãozinhos necessitados, espirituais, sofredores e obsessores. E também o acolhimento que se faz nas outras tarefas, porque a pessoa que vai buscar na casa espírita algo da sua necessidade material, vai buscar tomar um prato de sopa, vai buscar pegar uma cesta básica para o atendimento à fome de seus familiares, ela não recebe apenas isto ali. Ela também vai receber o acolhimento, a orientação, vai receber outras coisas que fazem parte desta caridade moral que é também prestada na casa espírita. E é isso que faz diferença entre o trabalho de assistência social, simplesmente, em que uma instituição não religiosa apenas atende com a entrega daqueles bens materiais necessários à subsistência da família ou da pessoa, deste atendimento que é prestado na casa espírita, onde há um vínculo que se estabelece entre aquele que presta o serviço e aquele que recebe o serviço. Porque o que recebe o serviço, ele tem aquela necessidade, seja material ou moral. Agora, aquele que vem para a casa espírita como tarefeiro para aprender, ao prestar esse serviço, ele estará buscando o seu crescimento moral. Ele estará aprendendo com Jesus, ele estará buscando o seu crescimento. Então, esse que é o objetivo da casa espírita, promover de ambas as faces a evolução individual de cada um, proporcionando o aprendizado para que a pessoa, veja bem, a pessoa possa aprender na casa espírita, promover a sua transformação moral, promover a sua elevação de conceitos, mas para vivenciar isso no lar. Porque muitas vezes a gente consegue ser bonzinho ali na casa espírita, é 1 hora, 2, 3 por semana. Aí lá todo mundo, ô meu irmão, como é que vai? Tudo é felicidade, alegria, conseguimos passar por cima de todas as dificuldades ali. Mas quando saímos e chegamos no lar, nós voltamos a ser aquele homem velho que éramos quando tínhamos saído. Está errado, porque se nós aprendemos a lição, ela não é para vivenciar só naquelas poucas horas por semana. A lição aprendida é para promover a nossa transformação moral, é para promover o nosso crescimento espiritual, a nossa reforma íntima. E para que isso possa acontecer, nós temos que promover essa transformação não apenas lá, mas em toda a nossa vida, começando pela nossa conduta no lar, com filhos, esposa, pais, familiares de todo gênero, para a nossa conduta no ambiente de trabalho que nos alberga, na nossa sociedade, em todos os momentos, para que nós possamos aprender a ética, viver com ética em todas as situações. E viver com ética nada mais é do que ter Jesus como modelo. Em cada nova situação que a vida me colocar, seja uma situação difícil, ou às vezes até uma situação boa, o que eu vou fazer diante dessa situação? E a pergunta a se fazer é sempre o que é que Jesus faria se estivesse em nosso lugar, já que Ele é o nosso modelo e guia. O que é que Jesus faria? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. E normalmente, diante desta pergunta, todos nós temos a resposta. Todos nós sabemos o que é que Jesus faria. O difícil, às vezes, é nos conduzir daquela forma que Jesus faria, mas isso é necessário no nosso esforço cotidiano, é a promoção da reforma íntima. Se Jesus é o nosso modelo, temos que buscar agir da forma como Jesus agiria. Isso nos mínimos detalhes. Quem nos coloca isso é André Luiz.
no livro Conduta Espírita, onde ele pega as pequenas questiúnculas da vida no dia a dia, no nosso dia a dia, e vai nos mostrando qual é a conduta espírita adequada para aquela situação. É um livro que deve ser um livro de cabeceira para todos os nós espíritas, para que possamos aprender a ter uma vivência de fato ética, de acordo com a ética cristã, durante todos os momentos dos nossos dias. E nós não nos permitimos as coisas de somenos importância. Às vezes passar um sinal vermelho porque eu estou com pressa, estacionar meu carro onde a vaga é para idoso, a vaga é para deficiente físico, prejudicando o outro que pode vir ali. Então é uma forma de prejudicar o outro. Tudo que eu vou fazer e poderá ter uma possibilidade de prejudicar o outro é uma conduta não ética. Existe um colega nosso que numa palestra feita na Casa Espírita que a gente frequenta aqui em Belo Horizonte, que é a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, no Jardim América, ele nos falou de um episódio interessante, uma passagem para a nossa reflexão. Diz assim: estava o avô e o seu neto pescando no lugar sozinho, só eles lá, ninguém estava junto com eles, já se fazia noite, estava tudo escuro e não tinham pescado nada naquele dia. De repente, o neto grita feliz porque tinha pescado algo. Quando tira, era um peixe que ele nunca tinha pescado na vida, o tamanho daquele peixe. Um lambari, por exemplo. Então, ficaram muito felizes, o avô abraçou o neto, tal. De repente, o avô fala para o neto: ih, meu neto, tem um problema. O que é, vovô? Acontece que está faltando 10 minutos para meia-noite. E a pesca do lambari só vai ser liberada à meia-noite. Joga esse peixe dentro da água. Mas vô, disse o neto, ninguém está vendo nós aqui. Falta só 10 minutos. Meu neto, joga o peixe na água, porque está errado. Não pode, só depois da meia-noite. Mas vô, joga o peixe, menino. E assim, o menino jogou o peixe. Ficou triste porque não pescou outro peixe naquele dia. E igual aquele, não pescou mais na sua vida inteira. Mas naquele dia, junto com seu avô, aquele garotinho pescou ética. Aprendeu que para que nós possamos vivenciar a ética, não importa se o outro está vendo. Importa é a nossa consciência, importa é a nossa proposta de aprendizado e de crescimento. Porque nós, seres humanos, a gente é muito eficiente ao apontar o dedo para o erro do outro, para o erro do familiar, do governo, para o erro do colega de trabalho, do chefe, do funcionário, enfim, para o erro do outro. Mas somos muito difíceis de apontar o dedo para o próprio erro. Nós temos que buscar vivenciar esta ética por ser uma conduta, uma proposta nossa, independente se o outro está vendo, independente se o outro acha que isso é besteira, que não deveria, que um lambari, 10 minutos para meia-noite, isso é exagero. Não, a nossa proposta deve ser a proposta da ética cristã, agir certo nas situações certas e nos momentos certos sempre. Porque tudo que nós aprendemos na casa espírita, ele tem que ser vivenciado em nossas vidas. Se é uma casa escola, se é uma casa hospital, ninguém busca se curar na casa espírita para continuar vivendo ali. Ninguém vai aprender na casa espírita para aplicar somente naquele ambiente aquilo que aprendeu. Aquilo é para vivenciar lá fora. Quando a pessoa vai em busca na casa espírita de uma orientação, porque a sua necessidade ela é espiritual, porque a sua necessidade ela é emocional, então vai buscar este medicamento. Para ela é uma casa hospital. Vai buscar uma orientação, vai se fortalecer na fé, para que ela possa, lá na sua vida lá fora, vivenciando em família, no trabalho, ter a força moral de superar as dificuldades que a vida lhe trouxe. E da mesma forma, o tarefeiro espírita, que se propõe a ir lá trabalhar, dá uma hora do seu dia, da sua semana, do seu mês,
em prol daquela tarefa que ele assume na casa espírita, ele assim o faz para aprender a agir, ter uma conduta com ética, ter uma conduta com caridade. E esse aprendizado só tem razão se ele levar para a sua vida individual, na convivência no lar, na convivência em sociedade, no trabalho e tudo mais. No livro Pronto Socorro, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem na sua introdução uma colocação de André Luiz que é muito interessante. Diz assim: o espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da Terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a Terra num templo augusto de Deus. Toda a Terra é a casa do Pai, como nos disse Jesus. Não é apenas a casa espírita, não é apenas a igreja de qualquer outra nomenclatura religiosa. Deus está em todos os lugares e a sua casa está em todos os lugares. O seu reino, aquele que Jesus nos anunciou, é para se estabelecer em todos os lugares. Por isso, em todos os lugares, nós temos que vivenciar como cristão que nós nos propusemos a ser, como espíritas, como nós propusemos a ser. E para ser cristãos, para ser espíritas, temos que ter Jesus como modelo. O que é que Jesus faria se tivesse aqui em meu lugar? Por isso, vivenciar no nosso dia a dia todos os ensinamentos de Jesus, sem reclamações. Todas as circunstâncias que a vida possa nos trazer, seja de sofrimento, seja de beleza, servem ao nosso aprendizado. Então vamos buscar aprender com todas as circunstâncias da vida. Veja só, no livro Amanhecer de uma Nova Era, é um livro psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, da autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda. Mas ele traz uma fala de Bezerra de Menezes, do grande benfeitor Bezerra de Menezes, na sua página 136, que diz assim: toda vítima é, em si mesma, um algoz em recuperação ante os divinos códigos. Portanto, se eu sofro hoje uma agressão, se eu sofro uma ofensa, se eu passo por uma dificuldade, um sofrimento qualquer, é porque ontem eu fiz algo que acarretou que a lei de causa e efeito me trouxesse essa dificuldade hoje. Vamos aprender então com a dificuldade, vamos crescer em Jesus para que nós possamos levar todos os seus ensinamentos para os nossos irmãos. Vamos ser exemplo da vivência cristã aonde quer que a vida nos reclamar a presença. Vamos vivenciar tudo aquilo que Jesus vivenciaria. É difícil, óbvio que nós vamos tropeçar nesse caminho, vamos claudicar aqui e ali, mas vamos buscar nos fortalecer a cada dia. Vamos nos lembrar da reflexão diária que nos propôs Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Vamos fazer aquela proposta de melhor aproveitar a oportunidade que a vida nos dá. Vamos buscar fazer essa transformação moral dia após dia. No final de cada dia, vamos reflexionar o que eu fiz hoje do meu dia. Será que eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito? Será que alguém está indo para o leito com razão suficiente para reclamar da minha conduta? O que eu posso fazer para ser melhor amanhã? E assim fazer as propostas necessárias e ser melhor amanhã. É esta a proposta do cotidiano. É este o ensinamento que a casa espírita nos passa. Passamos então para esse crescimento através do trabalho na casa espírita, através da convivência no lar, no ambiente de trabalho, na sociedade, nos transformando em pessoas mais condizentes com aquilo que o Cristo nos ensinou através de uma conduta cristã, lembrando que devemos ser o ponto final de todo o mal. Vamos viver com alegria, vamos viver tendo Jesus como modelo. E se a dificuldade vier à nossa porta, vamos lembrar da sua Santíssima Mãe, que trouxe a frase bendita para o nosso querido Chico Xavier: isso
também passa. Basta a gente aprender, basta a gente crescer, porque com Jesus o fardo é mais suave e o jugo é mais leve. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.